Mais um sábado abençoado que aqui estamos. Eu quero aqui, em primeiro lugar, agradecer a Deus por esse sábado maravilhoso que aqui estamos. Como sempre, aí, eu, Dr. Volmir, e hoje temos a convidada aqui, doutora Elza. E vamos falar um pouco da saúde, né? Cuidar da saúde aqui com a doutora Elza, doutor Volmir. Isso é muito importante, né? É cuidar da nossa saúde. Bom dia, doutora Elza. Bom dia, Milton. Bom dia, doutor Volmir. Bom dia a todos os ouvintes. É um imenso prazer estar novamente aqui para poder estar trazendo para vocês, falando sobre saúde, né? E vamos aí, temos bastante coisa hoje para falar. Bom dia, doutor Volmir. Bom dia, Milton. Bom dia, Elza. E bom dia aos nossos telespectadores. Mais um sábado, um sol maravilhoso. E estamos aqui para falar de saúde. É interessante. Quando o sol está maravilhoso, facilita até a saúde. E você consegue pegar mais a provitamina D. Isso. Então, nossos cumprimentos a todos. Pois é, um sábado aí, né? Não tem como a gente não... Vamos iniciando aí essa semana. As eleições acabaram, né? Vida que segue. Quem ganhou é só cuidar do nosso estado, do nosso Brasil. Aí a população vê o que faz. E nós aqui, moradores de Rolim de Moura, trabalhadores, acabam uma coisa, nós seguimos a outra. E por isso estamos aqui hoje e vamos falar um pouco da saúde com a doutora Elza. Bom, eu vou começar falando um pouquinho, né, sobre o nosso trabalho, o trabalho que é desenvolvido na saúde clínica, né? Temos aí uma gama de profissionais com várias especializações, então são vários profissionais. Trouxe até uma lista, porque senão não vou conseguir lembrar de todo mundo. É uma clínica que está ali localizada ao lado do Hospital Bom Jesus, né? E estamos trazendo cada vez mais profissionais que venham fazer a diferença aqui no nosso município, né? É interessante, Milton. Você falou o seguinte: acabaram as eleições. Você acredita que o nosso cardiologista nunca atendeu tanta gente quanto essa semana? Porque tanto de um lado como do outro, dá piripaque no coração, aumenta a pressão, aumenta os infartos e é divertido. Então, é interessante, qualquer evento que acontece, pode ser jogos municipais, jogos estaduais, nacionais, Copa do Mundo. Então, eu me sinto bastante à vontade, porque independente dos resultados políticos, para nós que cuidamos de gente, eu sempre falo o seguinte: a desgraça de um, a felicidade dos outros, né? Então, hoje de manhã, em pleno sábado, eu já fiz 2 endoscopias. Porque na medicina germânica, nós sabemos que quando você não consegue engolir alguma coisa, te dá dor de estômago. Então, eu já fiz 2 endoscopias hoje em pleno sábado. Quando me ligaram, inclusive, eu falei: venham cedo porque eu tenho compromisso no programa de Opinião na Rede. Então eu falo o seguinte: não sei se estou certo ou estou errado, mas é interessante. E eu vejo a disponibilidade, a preocupação da Elza, porque como a Elza é muito mais nova do que eu, ela ainda acredita que consegue consertar as pessoas. Então, por isso que eu tenho visto a preocupação dela na medicina integrativa. E na medicina integrativa realmente tem solução, desde que a pessoa queira. Agora, no hospital, aí eu só trato o que hoje? Cirurgias, coisas físicas.
Dor de cabeça, tem febre, deu. Quebrou a perna porque se tacaram no tapa, nós consertamos. Está com gastrite porque o homem brigou com a mulher. Você acredita que esses dias eu falei para uma, ela falou, doutor Volmir, o senhor tem que resolver o problema do meu marido, porque ele vive com dor de estômago. Eu disse, eu acho que a problema da dor de estômago do seu marido é a senhora. Você acredita que ela me levou na justiça porque eu falei isso? Aí, por isso que nós trouxemos o Alain Borges, mais uma vez aqui, para dar curso para a população. Mas a grande maioria dos médicos, dos profissionais da saúde, eles estão orientados para passar remédio. Então, isso causa uma tremenda confusão. É que a pessoa não acredita, né? Digamos assim. O senhor, como médico, o paciente quer que o senhor dê remédio para ele. Ele não quer, entendeu? Ele não quer resolver o problema dele. E o problema dele simples está nele. Está nele, porque eu tenho notado, como nós temos conversado muito aqui, eu e o senhor, a gente sempre está falando de saúde, e eu tenho, assim, começado a observar. Realmente, as pessoas, quando o problema, ele começa muitos problemas, que no mundo tem problema mesmo, né? Sim. Tem os problemas dos negócios, tem os problemas de família, tem os problemas de política, tem tanto problema que... E aí as pessoas, às vezes, quando você fica um pouco perturbado, você começa a adquirir um certo tipo de problema. E aquele problema vai se transformando em quê? Uma doença, né, doutor? Acredito eu, né? Porque você começa a não dormir, igual o senhor falou aí, fica naquela aflição. Certo. E aí começa a perder o quê? A fome. E aí começa o desgaste. Aí tem que ir para uma vitamina mais reforçada, não é aquela do sol, não é aquela vitamina básica da alimentação, porque não tem na alimentação, você não consegue se alimentar. Tanta perturbação, você fala, mas eu não estou doente, você faz exame, eu não estou doente. Mas você está adquirindo uma doença. Então, é como o senhor disse, como a doutora Elza aí vai explicar para vocês. É o psicossocial. Isso. E o que está acontecendo agora, independente de política, é que está previsto para o ano que vem o aumento do consumo dos medicamentos em 30%. Por quê? Porque a população, ela vive num desespero. Então, pare e pensa. Então, nós nunca tivemos tantas pessoas com medo, estressado, depressiva. Exatamente. Porque o estresse é do medo do futuro. A depressão, se é um medo do futuro, constante, leva à depressão. E depois que foi causado a depressão, não é fácil. Aí tem que fazer o quê? Tem que a pessoa querer. Por isso que a Elza é expert nisso e a clínica dela, ela não é minha concorrente, ela não opera ninguém. Mas tem uma equipe para tratar da cabeça das pessoas desde que elas estejam a fim de resolver seu problema, porque cada um é responsável pelos seus problemas. Depois, no final, eu vou até orientar como estimular o timo para resolver o meu problema. Mas eu sou de conversar bastante e nem eu, nem o Milton não vamos deixar você conversar se você não interferir. A saúde é um estilo de vida, né? A pessoa tem... Como que está vivendo? Está vivendo num estilo de vida estressante, num ambiente estressante, então precisa escolher. É uma escolha, realmente é uma escolha. Porque você faz uma atividade física e quer estar sarado sem fazer atividade física. Quem dera que eu tivesse toda com um corpo perfeito, né, saudável, a musculatura toda saudável, sem precisar fazer exercício. Né? Isso não existe.
sem ter uma alimentação adequada. Nem tudo que eu posso comer o senhor pode. Então, precisa realmente é uma decisão. Tomar essa decisão. E não é fácil manter uma vida saudável, não. Não. Né? Porque precisa ter esforço, precisa querer, precisa tomar essa decisão e poder fazer. Por isso mesmo que lá na clínica nós temos essa equipe, né, para estar orientando todo esse estilo de vida. E, inclusive, nós que estamos lá, tem alguns meses atrás, eu decidi que eu tinha que fazer a atividade física. Eu não gosto de academia, né? Eu não gostava. Agora eu gosto, porque eu escolhi a fazer uma atividade física diária para que eu tenha uma saúde melhor. Então, eu escolhi esse estilo. E aí, a alimentação, nós temos lá as nutricionistas, né, para estar orientando na questão da alimentação. Temos parcerias também com laboratórios para estar fazendo indicação. Então, fica muito mais fácil esclarecer. Precisa ter esse conhecimento, né, que a pessoa chega lá para tratar uma dor no estômago. Então, nós ali temos que acolher esse paciente que chegou lá e orientar em qual profissional, né, fazer esse acompanhamento para que ela consiga apegar esse estilo de vida e fazer, né, Então, eu acho que, pensando com minhas ideias, aquela máxima é casa de ferreiro, espeto de pau, é verdade? É verdade. Pura verdade. Em todos os sentidos, eu acho que é assim, se a gente não se policiar bem mesmo, a gente acaba cuidando dos outros e deixa a gente. Certo. Entendeu? Mas se policiar, querer, não é. Mas, como a doutora Elza disse aí, né? Ela não gostava de exercício, mas hoje você já vê que tem que fazer, né? Tem que fazer. Porque e tem que escolher o jeito que fica melhor para você. Correto. Né? Não é você indo por obrigação. É como caminhar. Às vezes a gente fala assim, precisa fazer caminhada. O paciente fala assim para mim, mas eu ando tanto. Mas andar não é caminhar. Porque o que muda é você caminhar com um objetivo, né? Então, você vai pegar aquele momento para você. É muito importante ver, perceber o seu corpo, ver quais as reações que você está tendo, como que está ali o funcionamento do seu corpo. Tudo isso é muito esclarecido. Principalmente quando você faz aí o curso da biologia, né? Que é da Nova Medicina Germânica, você consegue ver muito mais fácil isso. Certo. Porque você consegue entender ali por que você está com uma dor, o que aconteceu. Então, você começa a se conhecer de um jeito mais preciso para que você não entre aí numa paranoia e achar que você está com uma doença. Eu atendi um paciente e ele falou assim que ele estava com dor e ele encucou que ele tinha um câncer. E não tinha nada a ver. Moço, você não tem câncer. Então, ali, quando você não entende, então você começa a ter as autoavaliação e você só vai naquilo que você ouve falar, que são as doenças mais graves, né? Então, câncer, quem tem depressão nega, né? É muito normal. Eu não tenho depressão. Maioria, eu né, não doutor? tenho problema. Maioria nega, né? Exato. Nega. E aí, por isso dificulta para buscar a solução, né? A cura. Então, quando você entende isso, fica muito mais fácil você tratar e pegar e ter um estilo de vida melhor. Porque o que é bom para mim não é bom para você, né? Se tiver com início de depressão, começar a se sentir, procurar um profissional e realmente descobrir, eu tô. E aí eu acho que fica mais fácil tratar. E assim, ainda hoje existe muitas pessoas que ela tem uma dificuldade de procurar um psicólogo. Tem vergonha, são crenças limitantes. Nossa, é maravilhoso fazer terapia. E a terapia não é só passar com uma psicóloga,
Eu, por exemplo, sou terapeuta, porque eu trabalho o corpo e consigo entender ali o que o paciente está me trazendo, né, as disfunções que o corpo fala, né? Então, as pessoas ainda têm essa discriminação, essa vergonha de poder procurar um psicólogo e ser taxado como louco, entendeu? Então, o corpo, ele responde de alguma maneira, Então, para nós que estudamos, eu estudo o quê? O ser humano, né, a pessoa, então fica mais fácil de entender, vai na psicóloga. Temos ali uma equipe de psicóloga muito competente, que eu consigo ali trocar as informações para que aquele paciente consiga caminhar e sair daquela emaranhado, né, de problemas que ele coloca. E quando você percebe onde você está e saiu daqui, você vai ver um mundo muito grande, uma liberdade, né? Então tem que ter essa liberdade para seguir uma vida mais, assim, uma vida bacana, né? Eu vejo o seguinte, Milton e Elza, quando você fala de escolhas, mas nós temos uma lavagem cerebral feita em cima do povo, levada a consumo de medicamentos e pressiona, inclusive, o setor público a dar remédio de graça. Tudo que é de graça, eu vejo a quantidade de consultas. As pessoas procuram 3, 4, 5 médicos e eles nunca ficam satisfeitos. Não. Aí você faz uma exorbitância de exames e desnecessários. Consequentemente, começa a tomar muito remédio. Então, você conhece o meu caminho. Eu faz uns 15 anos que comecei a declinar muito sobre a medicina integrativa. Muita gente fala alternativa. Não, é a medicina integrativa. Veja o seguinte, uma pessoa estressada, no hospital, se a gente encaminhar para um psicólogo, a pessoa fala, eu não sou louco. E ela fica com um olhar diferente. Mas nós falamos o seguinte, procure. Essa é a razão que nas clínicas é mais fácil. Porque no hospital, nós temos profissionais, tem 20 e poucos médicos. Eu faço cirurgia, eu sou cirurgião. Faço endoscopia digestiva, colonoscopia e vídeo. Então, são procedimentos que têm começo, meio e fim e você resolve no mesmo dia. Isso. A pessoa chega com hérnia, tem hérnia há 10, 15 anos, tem útero crescido, tem hemorroide, tem pedra na vesícula. Você não tem como arranjar determinados tratamentos, como está na integrativa. Isso. Porque a integrativa, pelo que me parece, gostaria que depois respondessem, depende mais da pessoa do que do terapeuta. Isso. É quando a gente fala, esse problema é seu, você vai ter que resolver. Você vai ter que contribuir. E eu tenho visto o seguinte, lá no hospital o pessoal sai meio torto quando sai. Lá na clínica só está saindo gente bonita, sorridente. Então, é uma clientela diferente. E é essa clientela diferente que nós temos o compromisso da gente lutar para essas mudanças. Eu confio que às vezes a pessoa vem, doutor, eu vim para marcar para fazer a cirurgia. Uma cirurgia de hérnia, é só botar o dedo que você já vê. Não, mas eu quero fazer ultrassom, quero fazer tomografia, quero fazer ressonância. Então, existe um desgaste necessário. E eu ainda sou executivo. Eu atuo. Mas se eu quiser enrolar, eu empurro com a barriga. É isso aí que me traz uma certa aflição.
Mas sabe o que é isso, doutor? O senhor é um médico, digamos não, é realidade. O senhor é um médico bem conceituado, muito conhecimento, então o senhor sabe. E a população hoje, não sei se vocês concordam comigo, mas é o que eu vejo conversando com eles, eles andam assim, não sabendo mais em quem acredita, como o senhor fala. Não sei se aqui está certo ou se eu estou errado. Então a população, o senhor tem certeza, e eu tenho certeza que se eu chegar lá no senhor, fazer uma consulta com o senhor, e o senhor dizer, Milton, o senhor está com a apendicite, mas não estou sentindo nada, cirurgia. Eu tenho certeza e confio 100%, pode fazer a cirurgia, se o senhor dizer que tem que fazer. Se o senhor dizer não precisa fazer, não precisa fazer. Mas não é o meu caso, o caso é a população no geral, que eles estão assim, não sabendo mais em quem confia. Não então, por isso, o bom está pagando pelos ruins, pelos profissionais. Os profissionais bons estão pagando pelos ruins, pela população, população no geral, desinformada, assim, desinformado. Aqueles profissionais ruins que às vezes está lá, em alguns lugares que sempre tem, né? Não é a maioria, é a minoria, como o senhor sempre diz aí, mas certo. Infelizmente atrapalha. É como tem um ditado. A notícia boa demora para chegar, mas a ruim ela se alastra em poucos segundos. E assim está a situação que o senhor comentou aí, a questão de, se o senhor quiser enrolar, mas como o senhor é um executivo e conhece dos problemas, perna quebrada, apendicite, e outras cirurgias, uma hérnia. O senhor bateu o olho ali, às vezes o senhor nem passar a mão não precisa. O senhor bateu o olho, olhou, está. É isso. Mas olha o tempo de serviço, olha o trabalho, olha a prática que o senhor tem, entendeu? E o senhor está atuando, o senhor não é aquela pessoa que não atua, é uma pessoa trabalhadora, todo mundo conhece aqui, Rony de Moura, entendeu? Então, mas infelizmente tem gente, que eu conheço gente que vai consulta com o médico passa o remédio para eles, e eles chegam em casa, olham o remédio, mas será que eu vou tomar esse aqui? E não toma. Aí eu pergunto, mas então por que você foi no médico? Se você não confia no médico, você não pode ir no médico. Você tem que tomar o medicamento. Ah, mas o médico, o senhor acabou de dizer uma coisa que é a pura realidade. Tem gente que vai lá, compra o remédio, ou às vezes o médico não passa o remédio, passa 1, 2 remedinhos para ele só, e fala, mas só esse remédio para mim? Nossa, não passou nada para mim, eu não estou bom. Então tudo está dando uma contradição total com as pessoas, com os médicos, entendeu? E eu creio que a pessoa tem que procurar o médico e confiar no médico. Procura o médico, a maioria são os profissionais, são bons. Procure e confie nele, entendeu? Procure, não é difícil de buscar um profissional capacitado. Se tem uma coisa que não é difícil, é isso. Pode ser difícil outras coisas, mas profissional, médico, um advogado, não é difícil de buscar uma pessoa dessa. Eu vejo que muitos colegas, eles, como não conseguem resolver, principalmente as doenças psicossomáticas. Então, são aquelas pessoas, para você que nos assiste, o que é doença psicossomática? Existe a doença física presencial. É um corte, uma perna quebrada, o joelho com desgaste, uma pedra na vesícula. E existe aquilo que, em função de um monte de transtornos, desse agito social, dessa falta de expectativas, dessa enganação que às vezes a pessoa, porque não é fácil falar a verdade. Antigamente, eu falava muito mais a verdade e eu estou aprendendo até a enrolar no bom sentido. A pessoa, ela quer uma solução, quer pagar a consulta, quer pegar o remédio que você resolva o problema. Mas é o que a Elza falou. Nós somos o que nós comemos e bebemos e pensamos. Isso. Então eu vejo a pessoa toma muita bebida de álcool, às vezes come demais, está num ambiente que
toma muito líquido dentro das refeições, porque nós estamos numa região quente. Então, a gente percebe que se a Elsa, como é que é? Casa de ferreiro, Espeto de pau. espeto de pau. Agora que ela está começando a fazer exercícios, meu triglicerídeo era altíssimo. Você vê que eu estou bonito agora, emagreci 10 quilos. Estou fazendo detox diário, né? Só agora, quando a gente percebe que a dor chegou. Então, essas medicinas não são milenares. A indústria farmacêutica, que quando ela veio, ela se propunha, se falava o seguinte: uma bactéria, uma doença, um tratamento. Mas aí é mais fácil você comprar o remédio ou exigir que o governo dê de graça do que eu me esforçar. Esse negócio de fazer exercício dá trabalho. Dá trabalho. Eu mesmo andava com a minha coluna doendo, meio torta, porque eu sentava mal. Fui lá na Elsa, num mês nós resolvemos o problema. Pergunte se eu continuei fazendo em casa. Não. Só agora, quando começar a doer de novo. O senhor vai fazer. Eu tenho essa vantagem. Eu opero a vesícula, não fica outra. Eu opero o apêndice, eu não tem outro, né? O cara cortou a perna fora, tirou o útero fora, já resolveu. Agora, osteopatia, eu falo o seguinte: até benzimento tem que ter crédito. Sim. Então agora a Elsa, eu achei que ela tivesse ido para a praia, foi fazer curso de quê? Osteopatia em criança. Porque o problema não é tratar a criança, às vezes é tratar a mãe, o pai. Exatamente. Eu falo o seguinte: no hospital a gente tem que tomar cuidado não com o doente, com o acompanhante. Então, é divertido. Mas o que é essa osteopatia infantil? Ou é medicina germânica infantil? Tem um monte de Tem coisa um aí. monte de coisa, exatamente. Essa, na parte da biologia, nós vamos estar trazendo agora, acho que é em janeiro, né? Uma formação exatamente para estar orientando os pais em relação às crianças, para profissionais, para pais, né? Para cuidadores, vovó, quem quiser estar participando, que queira entender um pouquinho mais sobre a criança. É um curso que você vai entender muito bem. Então, eu tive com o Alan Borges, né, conversando sobre o curso, e eu fiquei bem encantada, porque vai estar ajudando bastante a população no quesito criança. Porque o mundo de quando eu fui criança e das crianças de hoje são totalmente diferentes, né? Nós estamos num ambiente totalmente diferente, né? Então, isso vai estar ajudando bastante, porque é um conhecimento, e quem tem aí teus filhos pequenos, ou que ainda vão ter, né? Caso agora eu só vou ter os netos, eu falo assim, eu fiquei muito feliz, porque o dia que eu tiver meus netos, eu vou saber como lidar como vó. Não vou querer lidar como mãe, né, dos meus netos. Você vê, nem... nunca é tarde, né, não, doutor, para a gente se profissionalizar. E o doutor Volmir é uma pessoa que eu tenho imensa admiração. Por quê? Porque ele é um médico já há mais de 40 anos e continua estudando. Ele continua estudando, então está sempre ali buscando o que tem de novo, de diferente, porque quando ele terminou medicina, que veio trabalhar, não era igual hoje, né, doutor? Era não, totalmente por exemplo, diferente. Uma coisa interessante, o primeiro ultrassom em Curitiba foi na época que eu era estudante. O primeiro aparelho de endoscopia, quem trouxe foi um da minha turma que ficou 5 anos no Japão, e eu tive a oportunidade de fazer curso com ele. Então não se sabia. Então a gente tinha necessidade
de examinar melhor. Mas também não tinha Facebook e não tinha o WhatsApp, que desviava a atenção. Eu era da época que nós fazíamos aquele carrinho, ia lá na grama e caía, se esfolava, se arrebentava, botava o dedo na água suja, a mãe brigava com a gente. Hoje a criançada e os pais também. Porque nós vimos na medicina germânica a função do pai, a função da mãe. O pai é o provedor, a mãe cuida do ninho. Agora a sociedade botou a mulher para trabalhar. Milton, e nós homens, tá cheio de homem. Mudaram e ainda colocaram na cabeça das mulheres que tem que ser assim, né? E quantos Aí falar, é machismo. Não, cada coisa seria uma coisa, né, digamos assim. Sim. Aí tem a médica que estuda, que sai fora de casa, mas já está preparada para cuidar das crianças, dos filhos, dos netos. Sim. Agora já tem pessoas que saem, coloca a esposa para trabalhar e não se preocupa muito. E daí não cuida dos filhos, porque seria o papel das mães, né? O pai é ir cuidar, mas daí ele não faz nenhum papel nem outro. Então é isso que eu sempre falo. Quando a gente fala, doutor Volmir, mas as mulheres não estão falando. Cada coisa a gente tem que saber dividir, né? Dividir, porque realmente tem mulher que sai, por exemplo, a minha mulher sempre me acompanhou no trabalho, mas nunca deixamos os nossos filhos sem estar olhando eles, sem estar cuidando. Acompanhamento. Às vezes até nós sofríamos um pouco, que levava... Eu tenho meu filho mais velho mesmo, que nós levava junto, que nós colocava ele, nós trabalhando ali, e ele no bercinho dele. A gente sempre estava dando uma olhadinha nele. Sim. Nunca largamos, assim, vou largar lá para casa da avó, do tio, não. É nós que cuidávamos. Aí pegaram uma idade maior, aí nós sempre tivemos pessoas em casa, né, que cuidavam. Sim. No colégio, sempre eu digo, o professor não é para dar educação para o filho, a educação vem de casa. O professor, ele vai ensinar a escolarização. A escolaridade, não educar. Às vezes o filho chega lá sem educação, brigando com os amiguinhos, querendo ser melhor do que o outro, batendo, desobedecendo a professora, os diretores, no geral. E aí os pais falam, mas às vezes fala, não pode falar alto com meu filho, não pode fazer isso com meu filho, mas o filho pode fazer tudo no colégio. Então, temos que saber dividir. É muito complicado, quando a gente fala, porque tem pessoas que... Nós estamos vendo aí, né, doutor Volmir, a distorção da mídia, né? Sim. Às vezes o senhor fala uma coisa aqui agora, eles cortam uma palavra aqui, cortam outra ali, colocam outra aqui ali. E parece que é tão verdade que até a gente acredita. Sim. Mesmo a gente conhecendo o tanto de conhecimento que nós temos aqui, que se pode fazer isso, tirar uma palavra daqui, colocar outra ali, e coloca a gente conversando aqui, igual eu estou aqui, igual o senhor está aí agora, o gesto da boca da gente, dos lábios da gente, gesticula que a gente está falando daquela palavra, que nem é aquela palavra. Pior. Entendeu? Exatamente. Então está muito difícil hoje, a população tem que ficar muito atento com seus filhos, igual o doutor Volmir estava falando aí, que eu peguei uma carona na conversa do senhor, mas é por aí. Exatamente. Então, nós que somos técnicos da área da saúde, está difícil. Imagine a população que não conhece. Exatamente. Então, às vezes, eles não conseguem confiar. As crianças, por exemplo, eu vejo quantos municípios não faltam vagas de creche. Mas nós sabemos, e nós sempre fazemos, eu vejo lá as psicólogas falaram o seguinte, a cabeça da criança, ela começa a ficar formada, consciente, de 5 para 6 anos. Então, quantos pais estão ansiosos para encontrar uma vaga na creche, criança com 2 anos? E essa pessoa que está lá, não é
do seio familiar. Então, essas crianças, elas acabam tendo uma educação diferente daquela esperada em casa. Inclusive, o primeiro grau, não sei como é que está agora, mas se aceitava a partir de 6 anos, 6,5. Eu sei por mim, seria a partir de 6 anos para 7, como eu nasci na metade do ano, eu comecei a fazer a primeira série, que não tinha materno-infantil, com 6 anos e um pouquinho, 6 anos e meio. Porque é o desenvolvimento do cérebro que ele começa a entender. Eu vejo, eu estava observando esses dias, que nós conversamos, na osteopatia. É o comportamento, é como a pessoa vem sofrendo, vem isso, vem aquilo, né? Porque a coluna está de um jeito, a coluna está outro, o coração acelera mais, bate mais. Eu fiquei impressionadíssimo quando você estava falando que muita dor no pescoço é porque a gente leva a cacetada da vida. A gente apanha, apanha, apanha e vai baixando a cabeça. E ainda vem a Bíblia, diz, se te baterem aqui, ofereça ao outro lado. Então a gente vê gente por aí andando de cabeça baixa porque não pode olhar para cima. Fala para nós. Eu quero uma consulta gratuita. Isso, doutor. Na consulta gratuita. Na consulta gratuita. Na osteopatia. Na osteopatia. Doutora. E convida a população para visitar a clínica, o endereço é ali ao lado do Hospital Bom Jesus, e o nome da clínica. Sim, para deixar. Vamos lá. Nós tratamos na osteopatia, né? Tratamos desde o bebê, desde a hora que nasce até o final da vida, né? Então, temos ali os tratamentos dentro da osteopatia, pediátrica, adulto e geriátrico também. E sempre a avaliação, quando se feita ali, vamos falar do bebê, né? Na avaliação de um bebê, ele está conectado muito com os pais, né? Que são as pessoas que estão ali com ele. A criança, ele pega uma pessoa para que ele se espelha. Então, o exemplo dentro de casa é muito importante. Porque quem você quer que teu filho siga, né? Então, os pais ali têm seus papéis, né? E a criança, ela vai escolher uma pessoa com quem ela vai se identificar. Eu falo assim, eu tenho uma afilhada que ela não tem nada a ver de sangue, mas ela tem algum gesto que é muito parecido com o meu e da minha filha. Por quê? Porque desde pequenininha ela está sempre ali convivendo comigo. Hoje ela já está maiorzinha, então já vem menos, tem mais afazeres, né? Mas era bem interessante, eu e a mãe dela, a gente observava bastante o quanto, porque ela se identificou com a gente, né? Então, com a convivência. Então, pega ali, não que ela morava comigo, mas eu estava sempre estive muito presente na vida dela. Então, ela acabou pegando algumas coisas. Tem hora que eu falo, gente, ela é mais irmã da minha filha do que imagino, de tanto que parece o jeito, né? Que bom isso. E quando a gente cresce, né, no adulto, a gente vem trazendo aí as marcas desde a infância e o corpo ele vai trazendo essa resposta. Então, ali na avaliação, cada disfunção, ele tem um motivo porque ele está tendo essa disfunção. E essa disfunção, ela vem bastante na questão do sentir, né? Como você se sente. Eu tive um episódio na minha vida e me trouxe assim uma sensação de desvalorização muito grande, né? E
apareceu no meu pescoço um grande de um nódulo, né, uma dor infeliz. E eu fiquei, relava, estava assim, né, muita dor. E eu falei com a Alain, perguntei por que tinha aparecido. Na época, faz um tempinho, então, na época ainda não tinha o conhecimento do porquê. E ele me perguntou em que tecido. Então, tem também a questão do tecido, né? Se é músculo, se é tendão, se é glândula, se é osso. Então, cada tecido desse, ele vem com sentir. A resposta é essa, né? Certo. E ele me falou assim, olha, e eu nem disse para ele que era eu. Eu disse, olha, eu tô com uma paciente para não... Falei assim, eu não vou falar para ele, né? Não quero uma consulta, eu quero entender. Então eu comentei com ele, falei até que era uma paciente que veio sim, ele perguntou que tecido. E eu expliquei todinho para ele, ele disse, deve ter pergunta para ela se aconteceu alguma coisa onde ela se sentiu desvalorizada. Aí eu falei, Interessante, né? Foi muito interessante aquilo. E aí eu entendendo o que foi que aconteceu, que realmente foi um evento que aconteceu comigo e eu me senti muito desvalorizada. E na hora que eu senti o impacto, eu já, né, entrei, eu fiquei muito mal com a situação. E apareceu deu uma semana depois, estava com o caroço, assim, né, esse nódulo e essa dor muito grande. Era como se fosse uma íngua, né? Sim. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? E a gente já vem logo pensando, né? Parece um câncer, como todo mundo pensa. Primeiro passo. E aí, eu fui entender que foi aquele processo. O que eu fiz? Eu ressignifiquei aquele momento, para mim foi muito traumático, e passou. Então, eu já sei que quando é uma dor de cervical, ele vem com um sentimento, né? Com o que eu senti para ter desencadeado essa dor ou essa disfunção. E assim vem no cervical, torácica, lombar e sacro. Cada um tem um sentir diferente, né? Uma escoliose, por que acontece. Então, é muito, muito certo. E se você perguntar para o paciente, ele vem com a história e você pergunta para ele o que aconteceu, você já parece que já viu o que ele vai falar, porque não tem como ser diferente. Não tem como. Então, é a mesma coisa que eu falei, né? Você decidiu a ter uma vida saudável, você vai colher saúde. Se você decidiu ficar ali acordado, bebendo, fumando, se alimentando mal, comendo fora de hora, então tudo isso você também vai colher. Então são estilo de vida, O que você escolher para você é o que você vai colher. Não tem como ser diferente. Elza, e ansiedade, por exemplo, quando a pessoa é muito ansioso e às vezes ele fala que não é ansioso, mas você percebe que a ansiedade da pessoa às vezes tudo, ansiedade é aquela coisa, eu quero fazer agora, dá para você fazer amanhã, mas eu já vou agora, tem que ser agora, que senão eu não consigo. E é um tratamento com osteopatia. Trabalha também também essa questão, porque são pessoas que estão muito... Existe o sistema nervoso autônomo, né, que é o simpático e parasimpático. Então, das 6 da manhã às 6 da tarde, quem prevalece é o simpático. E à noite, quando começa a escurecer, o animal, por exemplo, quando começou a escurecer, o que eles fazem? Vão tudo se recolher. Nós é que ficamos acordados até mais tarde, fazendo outras coisas. Então, esse momento entra o sistema nervoso autônomo parasimpático. Então, a gente costuma dizer que essa pessoa está simpático-tônica, porque o parasimpático dela não entra nunca, porque o simpático não deixa, que ela continua acelerada. Então, isso traz toda essa... Então, na osteopatia, o que eu consigo tratar? Através das manipulações,
consegue trazer essa fisiologia normal, né? Então, quando ele está simpático tônico, está sempre acelerado, porque é a questão da luta ou fuga, né? Então, quem tá ligado é o simpático. E o parasimpático é quando você relaxa, né? E a autocura, ela acontece, né? Mas quando ela acontece madrugada, quando está ligado o parasimpático, que é a hora que consegue realmente fazer uma fisiologia calma. Existe um gráfico que mostra isso muito bem. Então, consegue fazer ali aquele processo e onde a fisiologia ela volta a ser normal. Então, quando acorda, o despertar, vem de novo, o parasimpático é o que vai te dar acelerado, né? E quando está no parasimpático, quando você dorme. Imagina se você ficar acordado a noite toda. Então, o simpático continua ali acionado e o parasimpático não está tendo vez. E é muito comum. Isso é muito, muito comum. E acontece com a gente. Os animais, eles não têm esses problemas, né? Deu à noite, ele dorme, deu de dia, ele acorda. Tem tudo muito Não programado. tem... Então, é um gráfico, esse gráfico explica muito bem. Aí, na minha opinião, a pessoa tem que aprender a querer que aconteça isso com ele, né? Exatamente. Não só pensar no medicamento, como o Dr. Vomir falou, qualquer coisa, eu preciso tomar um remédio para dormir. Já pensa logo no remédio, porque o remédio apaga ele, depende do medicamento Às vezes que ele toma. você toma um medicamento para dormir, mas você vai acordar cansada. Vai acordar cansado. Porque não foi fisiológico, né? E vai acostumar também, né? Com Isso. aquilo, depois vai ser dependendo daquele medicamento. Sim. Isso não é bom, né? Então, por isso que eu te fiz essa pergunta. As pessoas que têm esse problema, que pode ser tratado também com a osteopatia, né? Isso, pode ser. É só procurar a clínica. Saúde Clinic, na Avenida Macapá. Fica ali ao lado do Hospital Bom Jesus. O telefone de lá é telefone fixo e o WhatsApp, que é o 3442-2170, tá? Temos ali a Ingrid e a Stephanie para estar recebendo vocês, orientando, direcionando, né? E eu também estou lá para estar ajudando quem for buscar o que precisa. E lá na Saúde Clínica nós temos aqui, eu peguei essa lista, porque como eu disse, é muita gente, né? Eu vou ler um pouquinho. Não, fica à vontade. Que nós temos, além da osteopatia pediátrica, nós temos o Pilates, né? Que são exercício físico. Temos a fisioterapia convencional, que são aquelas fisioterapias para trauma, que são, por exemplo, um pós-operatório, né? Então, trauma. A fisioterapia pélvica, né? Que a fisioterapeuta é a Ian Kerley, que faz essa parte da fisiopélvica, ela trata tanto homem quanto mulher. Não é somente mulher, mas qualquer pessoa que tenha uma disfunção ali, incontinência urinária, dores, né? Muitas dores pélvicas. Então, ela está lá com uma especialidade bem bacana. Temos o ozônio, né? O ozônio também é um tratamento... o Dr. Valmir entende mais sobre o ozônio, mas temos lá a Sandra, que faz essa aplicação do ozônio. A acupuntura, a eletroacupuntura, temos massagem relaxante, a estética, trabalha tanto o corpo quanto a face, né? Limpeza de pele, jato de plasma, remoção de verruga, tudo são trabalhado ali. A depilação de LED, que tem uma vez ao mês, né? As psicólogas, que temos várias psicólogas lá, cada um no seu direcionamento, né? Temos a psicanálise, a TCC, que trabalha com a terapia comportamental, dificuldade no estudo, a neuropsicologia, que também trabalha tanto os autistas como pessoas, adulto que teve alguma lesão, que precisa saber como que está a função desse cérebro. A psicopedagoga, que vai estar ajudando bastante na questão da
da criança com dificuldade, criança e adulto também, né? Com dificuldade de aprendizagem. Aí temos psiquiatria adulta e infantil. Temos um médico esportista que vem uma vez ao mês. As nutricionistas, né? Temos as nutricionistas para estar ajudando aí a trazer um estilo de vida bacana para quem quer se alimentar bem, saber o que vai comer. A gastroenterologista vai estar trabalhando aí com o trato intestinal, né? Ginecologista, o geriatra, trabalhando aí nossos idosos. E eu acho que é tudo isso. Maravilha. Não esqueci nada, não. Maravilha. A tudo neurologista. Isso. Neurologista. Exato, a neurologista. Porque tudo isso é na clínica. Na saúde clínica. Saúde clínica, ao lado do Hospital Bom Jesus. Bom Jesus. O telefone? 3442-2170. É isso aí. É só você querer cuidar da sua saúde e deixar por conta do seu médico e confiar no seu médico, que com certeza você vai estar bem. Tudo isso é prevenção, como se disse o Dr. Volmir aí. Lá no hospital, o paciente sai torto, sai triste. Lá na clínica... sai feliz. Sai feliz, porque ele já está fazendo uma prevenção. Ele vai lá, ele mal começou aquele probleminha, ele já descobriu e já sai feliz. Isso é verdade que o Dr. Volmir falou, porque eu, no tempo desse, eu estava com uma dorzinha, eu fui no médico, chegou lá e ele falou, não tem nada, só pediu um exame, eu levei, no outro dia mostrei para ele, saí todo feliz de lá. Se eu deixo aquilo aumentar, com certeza eu ia parar no hospital e ia sair todo torto de lá, que ia ter que fazer uma cirurgia, ia ter que fazer isso e aquilo, e ia sair triste, entendeu? Então é a mais realidade, está cheio de ilusão, mas aqui não, aqui nós estamos falando a realidade para vocês. É por isso que todo mundo está curioso hoje, querendo ouvir política aqui, eu tenho certeza. Mas nós não vamos falar de política, por quê? Porque hoje eu aqui, o Dr. Volmir e a doutora Elza, estamos inseguros em tudo de política, não sabemos nada, porque o que vai acontecer, quem sabe, é só o presidente, o STF, é isso que sabe, porque não adianta nós vendermos informação mentirosa aqui para a população, né, doutor Volmir? Então vamos ficar quietos, aguardar e deixar que o tempo passe, o tempo vai resolver, os dias vão resolver e o que der para frente. Por isso nós estamos falando de saúde, que com tudo esse tumulto que está acontecendo aí, eu vou falar uma coisa, psicólogo vai ter muito trabalho, é perigoso até como que é o outro médico lá? O psicólogo já fala que trata de doido, né? Mas o psicólogo é totalmente tranquilo, não tem nada de doido. Agora, vai acabar tendo que ir para o psiquiatra, porque se não se cuidar, entendeu? Nós temos lá também, Milton, que é o cardiologista, que está sendo bastante procurado. Olha e fazemos também o exame de eletrocardiograma. E temos convênio com a Polícia Militar, que é a ASTIR. Então, o pessoal que atende aí toda essa região com a ASTIR, né, que são o convênio dos policiais militares. Mas agora nós vamos para um intervalo e na volta o Dr. Volmir vai falar, porque ele está com vontade de falar ali, nós estamos, não estamos deixando ele falar. Depois do intervalo, ele vai vir, vai dar uma consulta gratuita aqui para você. Fique atento, vai dar uma dica de saúde, top, de primeira. Então fique atento, que a saúde é muito importante. Vamos para o intervalo e voltamos já.